Fala, gente, canal Tricolaço no ar, mais uma vez falando de um jogo do Tricolor que acabou de terminar. Tivemos coisa boa não, hein? Mas vamos lá. Primeiro abraço para todo mundo que está aí, sempre nos acompanhando. A cada vídeo que a gente publica, um número maior de gente curtindo, comentando e participando conosco. É assim mesmo que a gente vai fazendo, na velocidade que tem que ser. Mas vamos lá, estamos aqui mais uma vez, depois de Cuiabá 2, São Paulo 1, uma derrota completamente fora de hora, por causa de alguns aspectos que não estavam previstos para um jogo como o de hoje. O São Paulo fez um primeiro tempo de razoável para bom, com um time alternativo para poupar jogadores importantes para terça-feira, semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E aí fez um segundo tempo muito ruim, especialmente até os 20 minutos, e antes de trocar peças que não estavam funcionando nessa equipe. E aí o São Paulo trouxe na bagagem, vai trazer, uma derrota não prevista contra um time que não era dos mais difíceis de serem batidos no campeonato, antes de uma decisão. Então é um quadro que não é o mais legal de todos. Então vamos primeiro concentrar no jogo para depois a gente falar da terça. Vamos lá. Para mim, não tem erro na escalação do Dorival quando ele leva para campo aquele 4-1-4-1 que ele já está tentando utilizar há algum tempo e, curiosamente, não deu certo nenhuma vez. Não como esquema até funcionou em algumas ocasiões, mas o time não conseguiu fazer o que ele desenha para esse tipo de sistema quando ele coloca, né? Que é ter um time muito sólido atrás, com a possibilidade de, quando chegar na frente, chegar em condições de marcar, surpreendendo o time da casa quando esse dá espaço. E esse sistema se desenha sempre, mas ele não se completa na maioria das vezes, né? Fica só o esboço. E a escalação foi para isso e, ao mesmo tempo, para poupar jogadores importantes para terça-feira. Só que duas dessas peças escaladas como jogadores de time alternativo não funcionaram nada bem. O Wellington Rato e o Marcos Paulo. Eles eram jogadores para dar aquele toque final na hora de preparar uma jogada para o ataque, para o Caleri poder ser o cara da conclusão. E os dois foram muito maus nessa dinâmica de construção de jogada. Bom, São Paulo vai para o segundo tempo, ainda assim com mais posse de bola, ainda assim finalizando só uma vez a menos que o time do Cuiabá, que estava jogando em casa. No segundo tempo, o time começa muito desligado. E aí a gente tem a seguinte situação: o Cuiabá se aproveita dessa desatenção do São Paulo, vai para cima, faz uma pressão maior que a que era feita no primeiro tempo e começa a incomodar e a causar problemas para o São Paulo. E aí esses problemas são ampliados por 2 pênaltis, né? Aos 12, pênalti cometido pelo Caio Paulista, que na minha visão aconteceu, apesar do árbitro ter demorado. É que o VAR ampliou a sensação de pênalti estranho, mas aquele tipo de calço, sem querer, na verdade, ele é falta. E na área é pênalti. O Daverson foi lá, fez uma graça, bateu mal, perdeu. Quando você espera que o time vá acordar de vez, fala, opa, não vamos dar uma bobeira dessa, o São Paulo permite que o Cuiabá entre na sua área livre de novo, e aí acontece o segundo pênalti. Esse é assim, eu consigo ver pênalti, mas eu concordo com quem reclama da marcação, porque é o tipo de pênalti que, cara, você não marca. Você não marca, sabe? Você não consegue comprovar se tem mesmo uma ação deliberada para derrubar o jogador. Existe a ação, mas você não sabe nem precisar se ele cai por causa da ação, né? Mesmo assim, por causa da ação eu daria. Eu acho que isso que acabou norteando a decisão do árbitro. Mas eu não consigo criticar quem reclamou, não. De qualquer maneira, foi o pênalti que possibilitou 1-0 no placar. E o São Paulo ainda teve chance, porque havia tempo, né? O pênalti foi marcado aos 18 minutos, convertido aos 21. Pô, de 21 a 45, você tem tempo para pelo menos empatar em Cuiabá, né? Com um time melhor. Só que o São Paulo deu
vacilo 5 minutos depois, de novo, de permitir que o Cuiabá trabalhasse. Porque o problema foi permitir o Cuiabá trabalhando dentro do campo do São Paulo sem a atenção necessária que houve, por exemplo, no primeiro tempo, na hora de marcar e de desarmar. Isso não aconteceu no segundo. E aí o Yuri Pita, o Isidro Pita, que tinha acabado de entrar, aproveita um desses vacilos na cobrança do lateral, vai rápido para dentro da área, bate, faz um golaço. 2-0 para o Cuiabá, e o São Paulo estava completamente perdido. O Dorival já havia sido expulso por causa de reclamação relativa aos pênaltis. O Luciano já havia tomado cartão amarelo no banco, que é o terceiro que tira ele do jogo contra o Bahia. O Calera já tinha tomado o terceiro também em campo, que também tira ele do jogo contra o Bahia. Outros jogadores do São Paulo tomaram cartão. O São Paulo teve jogador que poderia ter sido expulso em jogada mais forte por ali. Enfim, um time que já tinha se atrapalhado muito desmilinguiu de vez depois do segundo gol. E aí aconteceu uma coisa que eu não gostei, né? De novo o São Paulo teria tempo, foram 27 minutos, segundo gol, 28 minutos. Dava tempo ainda de buscar pelo menos um empate. Tanto é que o São Paulo consegue fazer um gol numa insistência, só que aos 53 minutos. O árbitro tinha dado 9, essa insistência já vinha acontecendo desde os 37, 38 minutos, com o São Paulo sendo mais presente na área, buscando mais o placar, mas tendo muita dificuldade de completar a jogada. Começou a trabalhar mais dentro da área do Cuiabá, o que tinha que ter sido feito mais cedo, e conseguiu fazer um gol ali com o Natan. Bom, o que sobra para o resto? Primeiro, a se lamentar. O São Paulo poderia ter terminado a rodada na vice-liderança. Se ele tivesse ganhado por 3-0, por exemplo, né? Ele vai ficar com uma vitória a mais que o Grêmio, mesmo número de vitórias que o Flamengo, só que com um saldo de gols maior. Ao perder, ele pode terminar a rodada em 8º, 9º lugar, que é uma posição que ele conseguiu eliminar a semana passada, também graças à combinação de resultados, chegar à 4ª colocação e poderia ter chegado à vice-liderança, né? Porque o Flamengo deu 2 vacilos seguidos, porque o Grêmio pega o Atlético Mineiro, que vai babando para cima para tentar vencer. Esse é um problema criado para o Campeonato Brasileiro. Mesmo que ganhe do Bahia no domingo que vem, e vai bastante desfalcado, porque tem os jogadores suspensos, o São Paulo já não vai numa única rodada recuperar a posição, e se recuperar, não vai para o segundo lugar, né? E aí o tempo vai estar passando além daquilo que poderia, caso o São Paulo quisesse uma colocação melhor no Brasileiro. Bom, e aí tem a Copa do Brasil, terça-feira. Um amigo meu, ele criticou a atuação do São Paulo numa pré-decisão. Ele acha que é muito ruim atuar desse jeito antes de um jogo como o de terça. Eu também acho. Mas eu não sei afirmar, não consigo afirmar que terça-feira sofrerá algum tipo de influência da atuação de hoje. Acho que não. O Luciano falou na saída, é outro jogo, o time tem estado muito consciente. O que não pode acontecer na terça-feira é o São Paulo se desmobilizar, como aconteceu hoje, caso tome um gol. E não adianta botar a culpa no pênalti hoje. Ainda que muita gente não concorde com o pênalti, você não pode se desmobilizar daquele jeito, né? Não pode. Mas a cabeça do jogador não interessa, pô. Se você conseguiu melhorar seu nível de concentração e de entrega nas partidas com confiança, você não pode perder essa confiança por causa de uma marcação adversa, né? Então, se o São Paulo tomar um gol contra o Corinthians lá, ou tiver um pênalti contra o São Paulo lá, isso não pode desmobilizar a equipe. Se você tomar um gol cedo, você pode tomar 3. Pode tomar um 3-0 na cabeça e aí se ferrar. O que não pode não é... Eu acho que o São Paulo não jogará de novo tão mal. Até porque, repito, o São Paulo hoje jogou um bom primeiro tempo, apesar de não ser maravilhoso. Foi mal mesmo, mal mesmo, 20 minutos do segundo tempo. Péssimo. Não, 20 não. 15 minutos, depois melhorou um pouquinho, aí piorou de novo depois do segundo gol.
E aí ficou, no total, uns 40 minutos. O segundo tempo todo, vamos colocar. Então o São Paulo fez um primeiro tempo razoável, um segundo tempo muito ruim em Cuiabá. Não acho que o São Paulo vai jogar nesse nível de ruindade do segundo tempo de hoje na terça-feira. Mas para isso é preciso que na conversa com os jogadores, o Dorival, que hoje também, apesar de conseguir se conter, hoje acabou ficando muito nervoso, mas é botar na cabeça dos caras que eles têm que varrer para baixo o jogo de hoje e focar na terça-feira, porque terça-feira é um jogo importantíssimo pelo que ele representa. Ele pode ser, ele é o começo do que pode levar o São Paulo à final da Copa do Brasil em breve. Então ele não pode ser desprezado mesmo. Como hoje não deveria ter sido desprezado como foi no segundo tempo. Hoje era um jogo que se o São Paulo não ganhasse, tudo bem. O que não podia era perder como perdeu, sendo tão inocente e tão despreparado e perdido como foi no segundo tempo. Então eu ainda acredito numa atuação boa na terça-feira. Não sei se o São Paulo consegue ganhar do Corinthians lá, mas se conseguir não perder já é um resultado bem vantajoso. E aí no Morumbi são 20 dias de diferença, né? Então acho que não dá nem pra gente falar agora o que vai acontecer. O São Paulo precisaria manter o mesmo nível atual. Se fosse no nível atual, acho que o São Paulo não perderia essa vaga, mas tem que esperar os 20 dias passarem. É isso, gente. Por esse vídeo é isso. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.